Hoje a gente vai dar sequência naquilo que a gente vinha trabalhando na última quinzena. Eu acabei fazendo um estudo em cima da obra do Herculano Pires, não é? A gente teve aquela singularidade na última quinzena, que foi da reunião, e aí eu peguei o Espírito e o Tempo. Acho que a capa hoje já não deve ser mais essa, mas eu peguei o Espírito e o Tempo e trabalhamos o capítulo específico da chamada invasão organizada, né? E aí, invasão espiritual organizada, que foi o que a gente trabalhou na semana passada, vimos o capítulo inteiro, todos os bastidores do início do processo da codificação kardeciana, nesse conjunto de espíritos que se movimentaram, encarnados e desencarnados, para fazer os bastidores do início da codificação. Não chega a ser ainda o estudo em si, né? A montagem da doutrina em si, do livro dos Espíritos, mas é os bastidores que antecedem. E a gente agora, hoje, vai pintar um cenário, que é o cenário que Leon Denis nos apresenta, falando sobre como era a sociedade nesse momento tão singular que a humanidade passou. Então, na nossa noite de hoje, a gente vai ouvir o que é que Leon Denis tem para nos contar. A gente ouviu na semana passada Herculano Pires falando dos bastidores espirituais. E agora, Leon Denis contando o mundo terreno, como é que estava a sociedade terrena nesse processo de adoecimento que a gente vivia no momento em que a doutrina espírita vai surgir. Então é isso que a gente tem, né, Cris? É isso. O Ivana Elahá trocou umas mensagens comigo durante a semana. Eu vou Ah, ler aqui, tá, meu amigo? Porque eu acho importante você desdobrar isso para todos que nos acompanham, porque realmente são pérolas de Herculano Pires. Você coloca aqui, ó, página 104, Espírito e o Tempo. É nesse sentido que o Espiritismo respeita as escrituras, né, nesse processo de continuidade. E nelas se apoia para confirmar a sua própria legitimidade, mas a elas não se escraviza. isso Não é é isso, Elahá? lindo. É lindo, né? Isso é lindo. Porque existem muitas pessoas que querem que a doutrina se subjugue a textos religiosos, né? E fazem. Tem até uma outra citação dele na página 103, Tá, eu vou que ler fala. para você. Aqui, ó, que você também mandou para mim. Os próprios adeptos do espiritismo, em geral, não percebem a grandeza dessa atitude e lamentam que Kardec não fizesse um estudo minucioso dos textos, analisando vírgula por vírgula. Ele não Né? fez isso. Você Isso. vê que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque ele não estuda o Evangelho, ele estuda o Espiritismo dentro do Isso, Evangelho. Ele não pega o isso. Evangelho, pastor, não pega assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele não faz isso. Ele pega o Espiritismo e diz: quer ver como eu acho isso ali dentro? Olha aqui, olha aqui. Que é o que interessa, encontrar o Espiritismo no texto religioso. E não querer torturar os versículos dos textos religiosos até que eles confessem que são espíritas. O que às vezes é um equívoco que as pessoas fazem, porque a gente toma. É, Ó, o Paulo aí. eles torturam o versículo até que ele confesse que ele é espírita. Então, assim, o cara pega um versículo como o de Paulo de Tarso, que diz que as mulheres não devem falar na igreja, mas devem perguntar para os seus maridos em casa, e o cara quer dar uma justificativa espírita para isso. Não, porque a mulher é o lado sentimental do homem, e esse lado sentimental não deve ser assim, ele deve. Não, 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 é mulher mesmo. Ele estava falando de mulher e estava falando de homem. Então, nós temos essa leitura que Herculano nos apresentou na quinzena passada e que trouxe assim muitas reflexões interessantes para nós nessas discussões, né?
E aí a Maria Regina está dizendo, é o espiritismo conforme o evangelho. Exatamente. E veja, Exatamente. Maria Regina, não há nenhum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não seja para discutir um princípio doutrinário. Ele não discute espiritismo, ele não discute o Evangelho, ele discute um princípio doutrinário dentro do Evangelho. Então, aqui é lei de causa e efeito, aqui é reencarnação, aqui é evolução. O objetivo dele era mostrar que estava lá dentro, mas não querer pegar o texto e fazer um estudo meticuloso, ponto a ponto, né? Isso é muito bonito. Essas duas grandes alavancas da humanidade, a ciência e a religião, elas sempre se tangenciaram, elas sempre se tocaram na história da humanidade, né? E justamente hoje, quando a gente vai trabalhar o materialismo e o positivismo, segundo o entendimento de Leon Denis, nós vamos recuperar um pouco esse contraste, né? E um desdobramento natural que foi, né, do desgaste que houve daquele pensamento religioso engessado, criando uma ojeriza ao pensamento religioso e à prática religiosa e empurrando, digamos assim, a tendência dos homens daquela época, do final do século XVIII, início do século XIX, a começarem a se debruçar com mais vigor em relação à ciência. Então, sempre foi essa questão aí dos extremos, né? As pessoas navegam de um extremo ao outro em comportamento de consequência. A Idade Média ela sufocou o pensamento. E aí, com o eclodir do iluminismo, a gente pôde começar a vislumbrar novos caminhos. Então, é o que o Leon Denis vai nos contar hoje, mas sempre pontuando isso. Essas duas alavancas da humanidade sempre estiveram presentes, a ciência e a religião. E aí Kardec surge como ponte, né, como um aglutinador de ideias, como um pacificador, digamos assim, entre essas duas alavancas. Mas não vamos dar spoiler, não. Vamos rodar o vídeo, Ivana? Vamos colocar aqui. Saídos do pó, voltaremos ao pó, bradam os materialistas. Chegam ao imponderável, e o método experimental da ciência se depara com explicações igualmente imponderáveis, impalpável argumentação. Um mundo com leis da natureza inflexíveis, onde tudo se resume em força e movimento. Os corpos orgânicos e inorgânicos dançam em ritmos de agregação de moléculas. Os átomos, separados uns dos outros em constante movimento e renovação perpétua, formam uma coreografia inteligente, apontando para algo mais, uma força imaterial e que rege em harmonia. Mens agita molem. O mundo se revela ao espírito em unidade viva, em eterno esplendor. Somente a visão espiritual concebe, aprecia e compreende a harmonia do macrocosmo e do microcosmo. O universo se conhece, se reflete, se possui. A força oculta, perfeita, vontade que rege e governa a matéria. Há um princípio que a domina e lhe sobrevive. O mundo material não é senão o aspecto exterior. O eu humano está em espírito. Aos escritores materialistas, resta confessar o que Jules Soury escreveu. Nada podemos conhecer, diz ele, da constituição da matéria. Fica o inexplicável para os cientistas que insistem em permanecer inflexíveis e vaidosos. Como pode um mundo composto somente de matéria
governado por uma força cega, pelo acaso, apresentar uma sucessão regular, contínua, dos mesmos fenômenos, produzindo-se segundo uma ordem estabelecida? A vida não é um acidente. Desde a sua origem, o mundo encaminha-se para um estado de coisas cada vez mais elevado. Através dos tempos, afirma-se a lei do progresso nas transformações sucessivas do globo e das quadras da humanidade. Um alvo se revela no universo, alvo para o qual tudo tende, tudo evoluciona, seres e coisas. Esse alvo é o bem, é o melhor. A história da Terra é o mais eloquente testemunho dessa verdade. O homem não se agita entre o vir do nada para voltar ao nada. Não é uma faísca na noite da desesperança. Com o entendimento espiritual, percebemos que a inteligência, o amor do bem e do belo existem em nós, e em nós foram colocados em potencialidade por uma causa que os possui em grau superior. Somos filhos de Deus, plenos de talentos e virtudes. O materialismo e o positivismo, com a observação dos fatos, foram constrangidos a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. É no campo da astronomia, ciência proscrita por Auguste Comte, fundador do positivismo, como sendo do domínio do incognoscível, que as mais belas descobertas têm sido realizadas. Em A Gênese, de Allan Kardec, vemos o gênio de Galileu Galilei declamar em poesia a grandiosidade divina. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sob o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou. São questões que já não nos oferecem dúvidas. A ideia eminentemente justa da criação é preciso acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura.
Ficou espetacular esse vídeo, olha. Meu Deus, ficou muito bom mesmo. Nossa. E tem gancho, né, meus amigos? Tem gancho, porque poder juntar Leon Denis com a Gênese, que muitos acham impalatável, mas que é de uma profundidade, que é de uma beleza, que é de uma poesia imensa, né? A parte inicial da Gênese, quando ela vai tratar do universo, dos corpos celestes, é Galileu Galilei, minha gente, falando em poesia sobre a criação divina, sobre a solidariedade entre os mundos, a harmonia que rege o universo. Né? Assim, é um atestado de um cientista, de um revolucionário. E a gente chega na verdadeira essência da colaboração que a ciência pode dar à humanidade, que é ajudar ao homem nesse salto quântico moral e espiritual. A ciência é conforto, a ciência é impulsionamento. Quando não se compactua com a tirania e com os interesses materialistas. Esse é o gancho que Leon Denis vai trabalhar também. Né, Ila Raivana? Então, o que eu ia fazer aqui, o comentário que eu ia fazer antes do vídeo era o seguinte sentido. É que nos primórdios, a ciência e a religião estavam juntas. Elas estavam juntas. Se você for no Antigo Egito, nos templos egípcios, ciência e religião caminhavam juntas. Não havia esse afastamento entre elas. O afastamento vai acontecer na medida em que o cristianismo começa a fazer um processo de perseguição a quem pensa diferente dele. É ali que vai haver uma ruptura. Quando se cria a ideia das chamadas heresias, que não, você não pode pensar nisso, você não pode pensar assim, isso aí tem que ser perseguido. Aí você tem um divórcio entre a ciência para um lado e a religião para o outro. E elas passam a viver numa luta. Na verdade, são as três brigando, né? A filosofia para um lado, a ciência para o outro e a religião para o outro. Eles brigam o tempo todo. E a religião ganha poder e mata os outros. Religião mata a ciência e mata a filosofia e se impõe como verdade única. Então, assim, nós vamos ter, no começo, uma ciência mais embrionária, é verdade, mas a ciência está bem alinhada com a religião. E tranquilo, a fé e a ciência, não, tranquilo. Então, quando os egípcios estudavam o magnetismo, estudavam aquelas coisas, a ciência deles dizia aquilo que a religião deles falava. Quando chega mais para frente, pá, há uma ruptura, a ciência segue por um caminho e a religião segue por outro. E o que eu acho bonito no texto do Leon Denis é que ele abre o texto dele com o seguinte raciocínio. Todo excesso leva a um excesso no sentido contrário. Todo excesso leva a um excesso no sentido contrário. Então, nós tínhamos uma espécie de um pêndulo onde estava o equilíbrio. O que fez a religião pegou e levou isso para o extremo. Na medida que você vai levando para o extremo, isso vai ficando... Você tem que forçar, você tem que ficar segurando, fazendo força. E é uma hora que isso quebra. E quando quebra, ele joga para o sentido outro. Quando a gente era menino pequeno, né, que a gente ia para a escola, levava uma cartolina para fazer um trabalho lá que a professora pedia, a gente levava a cartolina toda enrolada. Quando chegava lá na hora que tinha que preparar o trabalho, a professora dizia, desenrola a cartolina. Não adianta você pegar a cartolina e esticar na mesa que ela enrola de volta. Você estica, ela enrola de volta. A única forma de você desenrolar a cartolina é enrolando o material no sentido contrário. Você enrola ao contrário, quando você solta, ela abre na mesa. Então é assim. Existe uma teoria chamada teoria da curvatura da vara. Se você tem uma vara curvada para baixo, se você quer botar a vara reta, você tem que virar a vara para o contrário para ela ficar reta.
Então, quando a ciência e a filosofia passaram a ser tão perseguidas pela religião, elas criaram, de tudo aquilo que se refere à fé, que elas partiram. Quando houve o momento em que isso finalmente se quebrou, que esse poder da religião foi quebrado, nossa, a ciência disse: agora, meu amigo, agora você vai ver o que eu vou você vai ver o que eu vou fazer com você, né? Tem uma frase aqui, logo no primeiro parágrafo, quem tiver a oportunidade de consultar o livro, depois da morte, na primeira parte, é o capítulo 7º, o materialismo e o positivismo. E aí, dentro do que o Elarrat está explicando, eu vou usar palavras de Leon Denis, né, para emoldurar, digamos assim, o que está sendo dito, né? Ele diz assim: depois dos séculos de submissão e de fé cega, ou seja, a primazia da igreja medieval, né? A igreja de Roma, cansada do sombrio ideal de Roma, atirou-se às teorias do nada. Depois dos séculos de submissão e de fé cega, a humanidade, cansada do sombrio ideal de Roma, então a humanidade atirou-se às teorias do nada, porque é o pêndulo que o Elarrat acabou de explicar. As afirmações temerárias trouxeram negações furiosas. Então, você sai daquilo que está sufocado para um estertor de fala que não tem limites, que é furioso. Então, a ciência se apresenta de uma forma furiosa. E não é à toa que criam-se correntes de pensamento. Por exemplo, o niilismo, ou seja, a ode, né, o pensamento exacerbado sobre a questão do nada. Nós viemos do pó e nos transformaremos em pó novamente. Isso era um jargão materialista. E o que Leon Denis fala, e que daqui a pouco eu vou provocar a Ivana, porque ela escreve lindamente sobre isso. Aliás, tem uma compilação de artigos sobre a justiça divina, que Ivana também colabora, né, nessa obra, com vários outros companheiros espíritas, falando da justiça divina e da providência divina, né? Criando uma ruptura nesse pensamento engessado do materialismo, que tudo seria muito desonesto e sem sentido, e é muito pelo contrário, a justiça divina ela é para todos. Esse aluvião do materialismo ele se apresenta na tentativa de estertor mesmo, de ocupação de um espaço que estava sendo negado. E a humanidade, de uma forma geral, com pouquíssimas e raras exceções, os homens eles eram compilados a ficarem mudos, porque a igreja trabalhava sobre os dogmas. É dogma, não tem que discutir, não há espaço para reflexão. Você morre. E aí, exatamente, morre, vai para a fogueira, né? vai para a Inquisição, enfim, não havia espaço para reflexão. É você ouvir e aceitar. E quando se cria uma chance de um comportamento diferente disso, o homem cai no outro extremo. Então vem Nietzsche, vem o niilismo, vem todas aquelas correntes do positivismo, do materialismo, e lançam, o que é curioso, e Denis analisa isso nesse primeiro parágrafo, lançam a ideia da ciência com um método experimental. O que significa isso? O método experimental é aquele que observa, é aquele que empodera o observador. Porque antes, na época do dogma, na época medieval, não havia observador, até porque você não podia questionar nada. Então, as pessoas não tinham essa oportunidade de observar e de tirar conclusões, porque as conclusões não eram permitidas. Então, a ciência ela entra, né, como uma avalanche dentro desse processo reflexivo. E aí cria o afastamento, porque você quer negar, nesse primeiro momento, aquilo que te calou,
aquilo que te segregou, aquilo que te perseguiu, aquilo, inclusive, que te queimou, aquilo que te massacrou no sentido de você ser condenado à morte se você desafiasse aquele estado vigente, né? Foram épocas difíceis, mas depois houve aí a construção conjunta. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu acho, só um comentário que eu acho assim interessante é que esse extremo que eles foram, né? Mas ainda lá no extremo havia alguns questionamentos, porque tem um trechinho aqui que Leon Denis disse assim: saídos do pó, voltaremos ao pó. O que chamamos alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência, mas não é que uma função do organismo e esvai-se com a morte. O pensamento é a secreção do cérebro, disse Karl Vogt. E o mesmo autor acrescenta: as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem benevolência. Aí Leon Denis vem dizendo, né, que com esse tipo de pensamento, a humanidade ela viveria sem nenhum sentido, porque não faria sentido um ter mais que o outro, não é? Ter condições de saúde, de vida, e o outro com sofrimento, ou seja, isso tudo seria obra do acaso, né? Não teria sentido para a humanidade. E tem um trecho que ele fala que me chamou muita atenção, que isso estimularia nas pessoas, inclusive, o aumento do número de casos de suicídios. Porque se a pessoa acredita que realmente é tudo ali obra do acaso, que não existe uma lei de causa e efeito, né, que é apenas um determinismo da matéria, então se é só matéria e eu sou feita, né, o meu corpo é feito de pó e ao pó eu voltarei, por quê que eu vou querer permanecer nessa vida? Ficar sofrendo com que objetivo? Se o que me espera é o nada, não é? Se não existe essa justiça. Então, é algo que não faz sentido também, não é? Quando a gente pensa. E abre prerrogativa para os exageros, né, Ilahá? Eu vou passar a bola para você, mas só para aproveitar esse comentário da Ivana, vamos pensar juntos aqui, se nós só temos uma única vida, aqui e agora, por que eu vou me esforçar e por que eu vou, melhor dizendo, me ocupar com a lei divina, me ocupar com as questões morais? Para quê? Para quê? Se eu sou um indivíduo que não vou vivenciar nenhum tipo de desdobramento, não existe efeito. Nem punição, né? Nem punição, não existe efeito nenhum, não existe punição nenhuma. E só me resta aproveitar o aqui e agora. Então, no jargão popular, vamos arrebentar a boca do balão. Não tem que se preocupar com nada. Né? Vamos agir de forma desmedida, porque minha única chance de aproveitar é agora. E eu não tenho que me preocupar com as regras, porque não haverá consequência. É um mundo sem consequências, né? Mas, olha, eu queria puxar um pontinho lá atrás, quando você falava da questão experimental, né? Que a sociedade, então, se lançou num ambiente experimental. E esse ambiente experimental é um ambiente que é bem típico do positivismo. Eu acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu enxergo, naquilo que eu meço. O que eu não posso medir, eu não vou acreditar. O que eu não posso pegar, o que meus 5 sentidos não conseguem ver, não vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar naquilo que é positivo, daquilo que eu consigo. Então, é uma negação silenciosa das questões espirituais, um pouco diferente do niilismo, né? Que o niilismo vai para cima mesmo. O positivismo é mais parecido com o agnosticismo, ou seja, não sei, mas eu só sei aquilo, o que eu apalpo, o que eu pego, o que eu vejo, o que eu sinto o cheiro, e isso eu posso afirmar. Então, eles entram numa fase experimental. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Vocês vão achar que o que eu vou falar é maluquice, mas é verdade. Nós tivemos um filósofo antigo chamado Aristóteles. Um pouquinho depois ele é discípulo de Platão, então ele é ali pelo ano 300, mais ou menos, antes de Cristo. Aristóteles disse, eu não sei baseado em quê, vocês façam uma mediúnica, evoquem o Aristóteles para perguntar para ele por quê, mas ele disse
que os homens tinham mais dentes do que as mulheres. Que os homens tinham mais dentes do que as mulheres. E nunca ninguém questionou isso, sabe? O Aristóteles disse que isso era assim, e como o mundo tinha muito uma leitura aristotélica por várias coisas que Aristóteles havia deixado, Aristóteles dizia que o mundo imperfeito era aqui, o mundo perfeito era fora, que lá fora tudo era perfeito, aqui dentro tudo é imperfeito. Então, a humanidade viveu mais de 1000 anos sem abrir a boca de ninguém para contar os dentes. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Isso é um absurdo. Aí, quando gira essa roda, e aí essa fase experimental vem, aí um iluminado diz, não, abre a boca, vamos contar. É uma coisa muito simples, não é? É uma coisa muito simples. Abre a boca e conta. Mas não, estava posto que era, se estava posto que é, está estabelecida a verdade. Então, era um período muito diferente do nosso. Para você ter uma ideia, os textos religiosos eles não eram entregues para as pessoas não tinham acesso ao texto religioso, só o sacerdote. E estava tudo bem, estava tudo bem. Ninguém dizia assim, não, mas peraí, eu queria ver o que tem. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Você tem um filme, um dia vocês localizem, chama-se O Físico, que mostra o avanço da medicina no Oriente em relação ao mundo cristão. E mesmo no mundo muçulmano era proibido abrir pessoas. No cristianismo também, você não podia abrir para olhar a pessoa por dentro. Então, ninguém podia operar, ninguém podia ver o corpo, era um sacrilégio você abrir a obra de Deus para ver por dentro como ela era. As pessoas morriam sem serem investigadas porque não podia. Então, era um mundo totalmente distante de tudo aquilo que é experimental. Não, vamos analisar. Não pode. Há um tabu, tem um dogma posto que isso não pode ser feito. Então, é essa sociedade que não pode questionar, essa sociedade que não pode ser confrontada, que gerou a intolerância. Então, a intolerância, ela foi fruto dessa ignorância que a gente viveu, né? Ela foi fruto de um longo processo de esfriamento da perquisição, da criatividade da criatura, né? Isso tudo vai fazendo com que a gente compreenda por que a sociedade foi ficando tão retrógrada a ponto de que quando a ciência explodiu, ela veio furiosa porque ela disse, eu tenho que esmagar a religião porque isso é uma praga na humanidade. Então, o entendimento é que o atraso da humanidade estava todo vinculado às questões da fé, né? Eu gosto muito daquele pensamento. A ciência fazia perguntas que a religião não era capaz de responder. Né? E aí a gente tem, nesse momento, no método experimental, a ciência descobrindo o átomo, né, Ivana? Ele fala muito na abertura do capítulo dessa questão, né, dos átomos. E tem até, na minha edição aqui, uma nota de rodapé do editor, né, que é a FEB, isso, que é a FEB. A ciência calculou que em 1 milímetro, pensem nisso, 1 milímetro cúbico de ar respirável encerra 5 milhões de átomos. Então, a ciência, naquele momento, nem tinha equipamentos muito sofisticados para se visualizar os átomos e a movimentação e o ritmo, mas hoje a ciência tem esses equipamentos. Sim. E quando a ciência se debruça sobre os átomos, que não é nem o componente mais mínimo da composição material, a gente tem aí outros componentes menores, né? O cientista, hoje, ele atesta que, por mais que ele não queira dar o braço a torcer, digamos assim, o cientista materialista, né? Ele precisa reconhecer
que nesse baile, que nessa movimentação, que nesse ritmo, existe uma causa inteligente. Não pode ser só mero acaso, porque a natureza inteira replica e reproduz uma ordem e um ritmo e uma lógica que não pode prescindir de uma inteligência superior. E aí a ciência chega em um abismo, porque ela não consegue enxergar a espiritualidade, né? Muitos, por vaidade, porque não conseguem explicar, negam a existência do espiritual, né? Então, se eu não consigo explicar, é porque não existe, né? Por vaidade mesmo, por orgulho. E aí, positivismo. E aí a ciência se perde, porque ela não consegue, porque o olhar da ciência é parcial. Leon Denis fala isso textualmente no capítulo. Gente, eu queria retomar o que a gente está falando e falar da importância da disponibilização da informação, que também está no bojo da nossa reflexão do dia de hoje. Né? Quando perguntam em que momento ocorre, né, o acirramento dessa briga de colossos entre a ciência e a religião, é justamente quando se cria uma ruptura desse impedimento à possibilidade da informação. Então, o Elarhad deve ter falado sobre isso no último encontro, que você tem no bojo do vicejar do protestantismo uma abertura nesse sentido, com a impressão das primeiras Bíblias, né, dos primeiros evangelhos. Sim. Então, essa informação ela se populariza. E, na medida que cai na mão do povo a perspectiva da leitura, automaticamente, né, Ivana, nós que somos comunicadoras também, a gente sabe que maximiza a amplitude da participação humana no aprendizado do processo reflexivo. Porque antes tudo era proibido. A informação estava acrisolada para poucos dentro dos seminários, dentro dos mosteiros, né, num círculo de iniciados. O Elarhad sempre fala isso, mesmo pensando nas civilizações antigas. Eram aqueles iniciados em círculos fechados que recebiam os ensinamentos. E na medida que Gutenberg, né, e todos os esforços, né, e esse valor a gente precisa dar à onda, né, do protestantismo, provocou essa abertura. Quando começa isso? Quando é que começa esse acirramento, essa briga de colossos? Eu arriscaria dizer que é no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e vai adentrar século XIX. Com os no iluminismo, né? Exatamente. Os enciclopedistas, eles começam a sistematizar o conhecimento e tornar esse conhecimento público. E aí a igreja começa a ter problemas. A fé começa a ter problemas, porque as pessoas começam a ter acesso à informação, e isso desdobra numa corrente natural a perguntas. E aí, de novo, a ciência fazia perguntas que a religião não tinha condição de responder. Né? Então, Leon Denis fala disso nesse capítulo, e muito, porque fala que chega um momento, né, que a humanidade ela começa a fazer essas perguntas e depois cai de novo num ponto de interrogação. Porque, na medida que a ciência perscruta muita coisa, vai chegar no ponto de uma necessidade de entendimento mais alargado da vida, que você não pode prescindir da visão espiritual. E aí os cientistas também se deparam com um abismo, né? Na verdade, essa mola ela vem sendo comprimida há muito tempo, mas ela começa a ganhar mesmo força
nesse período aí dos enciclopedistas, dos iluministas, porque eles já tinham mais coragem de falar. Mas é um processo que o pessoal vem engolindo isso, revoltado, incomodado, mas com medo, né? As pessoas tinham muito medo na Idade Média. Aí, quando chega na Idade Moderna, começa a ficar um pouco mais corajoso, aí eles vão saindo. Aí, quando vem aquele período ali, século XVII, XVIII, quando começa o iluminismo e os bastidores da Revolução Francesa, é quando o fruto está maduro, né? Para fazer. Olha, eu não sei se é porque é o período histórico e o Elahá também. Eu acho que é um dos períodos, eu não diria que é o período, mas é um dos, para mim é o que eu mais gosto, que é a Revolução Francesa. Revolução Eu Francesa. dividiria o mundo entre pré e pós-Revolução Francesa. Porque ou situação boa, ou apesar das guilhotinas, foi uma grande situação para o mundo, porque Sim. veio a perspectiva de maturidade. Ali, na Revolução Francesa, a gente vê a semeadura desses conceitos morais que Leon Denis vai tratar nesse capítulo também. A humanidade começa a trabalhar com o conceito da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Ou seja, a humanidade começa a entender que existe, sim, possibilidade de se articular dentro das questões morais. Tudo bem, a ciência é ótima, a ciência constrói, mas não adianta dissociar a ciência dos conceitos morais. Então, a Revolução Francesa acaba sendo, talvez, um grande pórtico de entrada dessa onda que irá constituir o homem espiritual, né, num futuro próximo. Olha, a Alessandra quer tirar uma última dúvida dela. Qual? Olha, foram 2 momentos, então, dessa ruptura. O monoteísmo, trazendo o dogmatismo e a repressão. E depois o iluminismo, a outra ruptura, onde a ciência nega Deus. Seria isso? Eu vou só responder e depois deixar o Elahá trazer o entendimento dele. Eu acho que foram pontos... eu estou procurando a expressão em português. Marcante. Só me vem turning points, né? É assim, pontos de virada, né, na história, na linha ponto do de tempo inflexão. da humanidade. Isso. Porque você tem a história da humanidade, ela se reproduz em fases. Eu me lembro muito de um professor de história que dizia: todo aquele que domina a história e todo aquele que conhece a história pode se considerar um profeta. E é verdade, porque quando a gente olha a história, a gente vê os episódios causa, consequência, virada. Causa, consequência, virada. São fases da humanidade. E a gente tem, dentro disso que foi colocado pela Alessandra, né, Ivana? A gente tem essa lógica, né? A gente tem momentos de viradas na história. E é isso, eu considero que são pontos importantes que ela citou aí. Elahá, quer comentar? Mas acho que é isso mesmo. Veja, eu vou colocar aqui um ponto que ano 415 da era cristã. Eu até comentei sobre isso, acho que na live passada. Ano 415 é um ano ainda bem no começo da história do cristianismo. Ali, nós tínhamos na cidade de Alexandria uma matemática chamada Hipátia, que ela era neoplatônica. Os neoplatônicos, eles entendiam a existência de um Deus único, eles entendiam que tudo era emanação desse Deus único e que as coisas das emanações evoluíam para Deus através da reencarnação. Os neoplatônicos tinham esse entendimento da vida. E havia muitos neoplatônicos que se tornaram cristãos. E aí eles diziam, não, Jesus não é um salvador, porque ele não salva, ele dá o caminho para a salvação, que é bem parecido com o pensamento espírita hoje.
Então, muitos desses cristãos do século II, século III, tinham esse pensamento. Orígenes era um dos grandes pensadores nesse sentido. E eles diziam, não, Jesus não salva, Jesus mostra o caminho. A alma segue o que Jesus fala e ela se salva. Então, o pensamento dos neoplatônicos não apresentava Jesus como salvador, ele não era salvador. Então, eles eram perseguidos. E houve uma grande matemática que era neoplatônica, mas não era cristã, era apenas neoplatônica, e ela foi morta pelos cristãos no ano 415. Então, é ciência e filosofia, ela sintetizava bem isso, perseguida pela religião já no século V. Então, você vê que é um processo histórico que vem se repetindo. Aí você tem as cruzadas, a intolerância com os muçulmanos, meu Deus, quanta intolerância, a Inquisição, intolerância, repressão da Contra-Reforma, intolerância. Aí chega um ponto que essa panela de pressão não aguenta mais. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Cara, nós temos que nos articular. Então, nos bastidores da história, eles vão se articulando, aí começa a surgir os iluministas. Por que tem esse nome de iluministas? Porque eles entendiam que a humanidade estava nas trevas, no total escuridão, na total ignorância de tudo. Então, a luz do iluminismo vinha para iluminar a humanidade. E antes que alguém faça essa pergunta, deixa eu logo responder. Poxa, a espiritualidade não faz nada não, deixa isso ficar desse jeito. A resposta do Cristo planetário ao período de trevas da Idade Média foi o Renascimento, aonde uma série de entidades extremamente evoluídas encarnaram para impulsionar a arte, o conhecimento, o saber, e aí foi o germe da virada. O Cristo não trabalha com violência, ele usa o próprio homem para salvar o homem. Então, eles foram fazendo lentamente a mudança, que deu origem ao iluminismo, que rompeu com esse padrão rígido. Só que aí tem aquilo que ainda há pouco a gente estava comentando, e a Cris bem lembrou, que é a história do pêndulo. Quando aconteceu a retirada do pêndulo que estava no ponto, era para tirar daqui e botar no meio. Mas aí, quando está muito puxado para um lado, a coisa vira para o outro, e foi o que deu. A gente está até hoje vivendo os ecos da Revolução Francesa. Nós ainda estamos no período de acomodação da ciência e da filosofia em tentar conviver com a religião. Já está começando a abrandar. Com a religião, não, mas com a espiritualidade, começa a ter os primeiros sinais de aceitação depois desses 230 anos aí de Revolução Francesa. Esse mesmo Cristo planetário nos deu, na Idade Média, Francisco. Ele nos entregou Francisco, ele nos deu Francisco. Né? Então, a gente sempre vai, naquilo que eu falava, né, da causa-consequência, ápice, né, e transformação, a gente sempre vai ver nessa linha do tempo da história da humanidade também Jesus com os seus prepostos, com a sua equipe, que faz planejamento estratégico para a evolução do planeta e a evolução da humanidade, Jesus sempre nos coloca no caminho evolutivo do planeta Terra missionários. Nós nunca ficamos órfãos. E quando Jesus fala, né, que ele, especificamente agora em relação ao Brasil, que o coração dele estará eternamente ligado ao nosso, é que a gente percebe que não só a nação brasileira, mas todo o mundo está sempre sendo tutelado, sendo guardado, sendo acolhido por Jesus e por sua equipe. Então, por pior que possa parecer a situação, nós não estamos sós. Gosto muito da expressão Jesus está no leme, né, de Bittencourt Sampaio. Quando eu começo a me desesperar, quando eu começo a pensar em Irã, Estados Unidos, crise, bombardeio,
perspectiva de Terceira Guerra Mundial, gente, Jesus está no leme. Aí dá uma sossegada, né? Mas, Elahá e Cris, uma coisa que me chamou a atenção também foi o seguinte: nesse capítulo, Leon Denis começa falando do materialismo, né, mostrando a falta de sentido do pensamento materialista, que hoje nós vemos assim mais forte do que nunca, né? Hoje, nessa grande polarização que nós estamos vivendo, nós temos aí os materialistas com tudo, né? Ou seja, ainda para eles a coisa faz sentido. Mas depois, quando ele vem falando do positivismo, ele já vem dizendo assim, olha, já melhorou um pouquinho, né? Porque agora já se admite a hipótese. Então, agora a gente já começa a observar, já se admite a hipótese. E existe uma influência, nós poderíamos considerar que existe uma influência do positivismo no nosso codificador, em Allan Kardec, quando ele adota aquele método, né, experimental de diálogo com os espíritos. Vocês querem comentar sobre isso? Isso é muito interessante, porque o pensamento dominante na Europa, no período da codificação kardeciana, era o pensamento positivista. Então, o Espiritismo, ele usa o pensamento positivista, que é o seguinte, não adianta dizer que a mesa deu resposta. Se não me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu não vou acreditar. Isso é pensamento positivista. Me prova que aí eu vou acreditar que a mesa respondeu. Ou então é outra coisa, não é a mesa que responde. Nós vamos ter que ir atrás, mas mesa não tem cérebro. Se mesa não tem cérebro, não pode ser ela que responde. Ou não responde, ou se responde não é ela. Então vamos investigar. Só que assim, o positivismo, ele é, como a gente estava comentando ainda há pouco, ele é audaciosozinho, né? Que ele diz assim, se eu não consigo explicar, então não tem explicação, então não dá para acreditar. E aí ele vai marchando dentro dessa lógica. Não, eu tenho que ir até o fundo para poder provar. E é o que acontece quando Kardec começa a investigar o fenômeno, ele vai até chegar num ponto. Mas o modelo do pensamento é o pensamento positivista. Ele parte sem nenhuma ideia preconcebida. Não tenho nenhuma ideia preconcebida. Tanto pode ir para lá, como pode ir para ali. Eu sou neutro e eu vou investigar. Então, ele vai investigar dentro da perspectiva do que ele tem. O que é que ele tem? Ele tem essa ferramenta? Pois é isso que eu vou usar. Aí entra... Valeria para Kardec, se fosse hoje, uma tese de doutorado, porque ele cria um método de pesquisa, que é a universalidade dos ensinos, que para mim particularmente, é o grande trunfo, porque eu tenho várias doutrinas que são reencarnacionistas. Vou puxar uma aqui. Cadê? Onde está, meu Deus? Poxa, está aqui. Na minha cara eu não estou vendo. Olha aqui, o nome do livro. A Doutrina Secreta, tá vendo? Blavatsky. De Madame Blavatsky. Helena Blavatsky. A doutrina secreta aqui é exatamente o conteúdo que a doutrina espírita tem. Só que onde está a diferença? Helena Blavatsky é um médium só. Ela pode se equivocar? Pode. Ela pode se equivocar. Então, aí que está o trunfo do espiritismo. Não, eu não tenho um guru. Eu tenho a universalidade dos ensinos. Então, eu boto aí vários médios de vários países, de vários grupos, pergunto, e aí eu vou chegando numa leitura mais razoável do que eu pegar. Eu não estou falando mal da Helena Blavatsky, não me interpretem assim, por favor. Mas do que eu pegar um guru e dizer, fala para mim como é. Aí o guru diz, e eu digo, então isso aqui que é. Eu corro o risco de ter algum equívoco, não é? Então você pega um Swedenborg, o Swedenborg é um só, ele pode ter tido leituras equivocadas, isso é possível, ele é humano, né? Então, tudo isso. Agora, quando você tem a universalidade dos ensinos, é um método próprio. Ele inventou esse método para poder montar a doutrina. Eu acho isso genial demais. Olá, então, Cris, só ainda nesse assunto, e aí eu Sim. gostaria de te ouvir também, Uhum.
Kardec nos deixou esse método, né? Ele nos alertou para que nós considerássemos isso em relação a todas as informações que vêm do mundo espiritual, aquilo que é novo, que a gente ainda não tem conhecimento, que a gente aguarde a confirmação, porque se for uma revelação, a confirmação virá. Eu fico me questionando, Elahá, por que o movimento espírita deixou de usar esse método? Porque hoje nós temos diversos assuntos que são assuntos que nós não encontramos claramente, né, as respostas nas obras da codificação, e nós poderíamos, com a comunicação que nós temos hoje facilitada, fazer aquilo que Kardec fez lá no passado, sabe? Sim, Estabelecermos grupos mediúnicos em várias partes do mundo, todo mundo questionando para os espíritos as mesmas perguntas, para a gente fazer o que Kardec fez, né? De comparar, de compilar e trazermos a resposta dos espíritos sobre essas questões, né? não é legal? E hoje, se a gente fala nisso, é um tabu. Eu não consigo entender. É um por espiritismo exemplo, sem espíritos, né? Quase. aí você tem, por exemplo, algumas pessoas que pegam um médium, aí um médium diz uma coisa, a pessoa joga para dentro do corpo da doutrina. Isso. Pois é. Isso é perigoso, né? Perigoso. Eu fiz umas anotações aqui. A contribuição do pensamento de Kardec, não para o espiritismo, para a humanidade, Uhum. tá? Porque eu acho que vai muito além de ter inaugurado uma doutrina. Quando Kardec começa a lidar com esse cenário, primeiro que nós não podemos descontextualizar Kardec do século XIX. Uhum. E quando a gente contextualiza Kardec no século XIX, a gente percebe que ele era um homem além do seu tempo. A sua visão era muito mais alargada. Ele era visionário. E ele, quando lança, por exemplo, o que é o Espiritismo, ele coloca ali, né? O Espiritismo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Essa é a informação básica que ele traz no que é o Espiritismo. Aí depois, nesse momento, para Kardec, o Espiritismo ainda era uma ciência experimental. Experimental. Uma ciência experimental que estava se debruçando sobre o desconhecido, porque até então ninguém havia investigado a dinâmica espiritual. Investigado, deixa eu dar o verdadeiro valor à palavra, investigado no sentido de codificar. Ele mesmo, Sim, ele mesmo chama o livro dos médiuns de espiritismo experimental. exatamente. Aí vejam só o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar nessa. É uma tríade também na composição do pensamento de Kardec. Então, o livro o que é o Espiritismo? É uma ciência que estuda a origem, natureza e o destino dos espíritos. É ciência experimental. Já em uma das primeiras edições do Livro dos Espíritos, né, porque o Livro dos Espíritos foi ganhando corpo ao longo das edições, tanto que ele começa com menos perguntas, e hoje, né, ele tem 1018, né, se eu não me engano. 1018. Vai alargando, o Livro dos Espíritos foi alargando com o tempo, né? Foi. Ele já coloca no frontispício da obra, o Livro dos Espíritos, que é uma filosofia espiritualista. Então, ele já pega a ciência experimental e já carreia essa ciência experimental, intitulando ali Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. E na terceira parte desse mesmo Livro dos Espíritos, Kardec vai apresentar, na composição da obra, o viés religioso, né? Que é a filosofia prática. É o que Leon Denis conclui nesse capítulo do Depois da Morte, que de nada vale uma filosofia se ela não tiver efeitos morais sobre a sociedade. E aí Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos justamente esse viés religioso e começa a consagrar esse tripé, ciência, filosofia e religião. Então, o pensamento kardeciano
é uma aglutinação desses saberes. E a doutrina espírita passa a ser sustentada, né, por esse tripé. Daí porque a gente fala doutrina, porque é um corpo de doutrina, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, como matriz, como base para alavancar a melhoria da humanidade, das sociedades, é um tratado de moral, sem os dogmas da fé. Isso é muito bacana, né? E ela é chamada de doutrina de porque ela é um Kardec. corpo, né? É um corpo articulado, né? É um corpo e ele vai bebendo na fonte dos saberes da época. Kardec, meus amigos, ele foi um consolidador. Eu acho que esse é um dos melhores adjetivos para Kardec. Ele reuniu saberes. Ele foi um consolidador, né? Ele foi um construtor dessas pontes. E Leon Denis depois faz isso lindamente também, né? Também. Olha, tem uns comentários que a gente precisa colocar aqui, né, sobre essa questão. A Carla fala isso, né? Imagino que o congelamento científico esbarra na repetição do erro. O hábito inquisidor talvez esteja mais intenso do que antes, destreinados do diálogo construtivo, né, em relação a essa. É porque, assim, a minha verdade é tão verdadeira que eu não aceito mais dialogar. Não estou mais aberto para o diálogo. Então, a sua opinião ela já não tem mais valor. E se você pensa diferente de mim, você tem que ser exterminado. Então, quando você chega... E aí, assim, fazendo uma análise para nós. Se eu não tenho mais hoje condição de dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, eu estou entrando num viés inquisitor. Se eu não consigo dizer assim, não, mas como é que você pensa? Você pensa, que interessante, cara. Bacana isso, bacana. Né? Eu gosto muito de conversar com o pessoal de outras igrejas, né? Eu digo assim, como é que vocês funcionam? Como é que vocês tratam? E quando tem uma pessoa assim, como é que vocês tratam? Você quer ver uma coisa, Ivana, para você? Isso é um parêntese na nossa discussão. Eu conversando com o pessoal da igreja Assembleia de Deus, eu perguntei, como é que vocês dividem as salas de estudo de vocês? Primeiro ano, segundo ano, como é que vocês classificam? Sabe como é que eles classificam? Eu achei genial. Eles não classificam por idade os adultos, não é por idade. Eles classificam os adultos pela idade dos filhos. Então, casais que tiveram filhos agora, isso é uma classe de 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, porque os problemas são semelhantes. Então, naquela sala é só pai de adolescente, ali é pai de pré-adolescente, ali é pai de criança. Então, as pessoas se sentem identificadas pelo nível de problema que eles têm. É uma cabeça genial isso. E a gente não. O cara tem 5 anos de doutrina e vem para cá. Quem tem 2 anos é ali. É, verdade. Temos que aprender muita coisa, não é? Olha, mas a Alessandra também colocou aqui a opinião dela. Acho que isso não acontece porque cada casa vai querer que o seu médium é que vai dar a resposta correta ou descobrir que o médium da casa não é tão médium assim. É isso aí, né, Alessandra? Mas, olha, mas ainda sobre essa questão. Esse processo, ele pode ser feito de uma maneira menos formal, porque você diz assim, nós estamos tendo vários médiuns que estão apontando na mesma direção, médiuns que não se comunicam entre si e que estão falando a mesma coisa. Então, é bom a gente olhar nesse sentido, né? E aí, olha, nós estamos sendo alertados no nosso grupo que vai acontecer tal coisa assim, e aí a gente começa a ter, olha, tem vários grupos falando a mesma coisa. Então, a gente começa a ficar mais esperto do que, de repente, ter um guru, um médium sozinho que diz, olha, eu sonhei que os ETs vão descer na praça dos Três Poderes em Brasília, como um raio laser e vão tal. Aí você diz, não, o médium falou, mas é um só. Então você tem que ficar muito atento. E outra coisa que também é complicado nesse sentido são as revelações de encarnação. Esse é outro problema. Que fulano é reencarnação de não sei quem, fulano é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Isso é uma coisa que não leva a nada. E as pessoas gostam de discutir esses assuntos
que são, na verdade, movimentos de distração que a gente faz para não ir para o objetivo final, que é a nossa transformação moral, né? Eu peço para vocês que já façam as considerações finais, para que nós possamos falar tchau. Quem quer começar? Posso começar. Eu acho que o texto que a gente teve a chance de ver hoje, e foi bem ilustrado pelo vídeo que a Cris colocou para a gente, é essa inconformidade do Leon Denis com essa onda de materialismo que a gente está experimentando hoje por conta dessa ruptura, que o Espiritismo vai representar exatamente essa retomada, essa volta de mãos dadas, né? Que a gente vai ter. Na próxima eu vou trazer uma poesia do Castro Alves, Encarnado, em que ele fala sobre isso. Encarnado, porque ele conheceu o Espiritismo. Eu vou mostrar uma poesia dele em que ele trata sobre essa questão. A poesia chama-se O Vidente. E depois vocês procurem aí, se quiserem procurar durante a quinzena, vocês vão ver. Lá tem um trechinho em que ele fala: a fé, a pomba mística, se une à águia da razão, unidas se levantam do vale escuro da alma, voando ao infinito, voando em noite calma, uma coisa mais ou menos assim, o trecho do poema. Mas é assim, é a retomada dessa ruptura que aconteceu, e a doutrina espírita é o momento em que, não, calma, senta e vamos conversar. O que é que você tem para dizer, religião? O que é que você tem para dizer, ciência? E a filosofia sendo ouvido de parte a parte para soldar essas estruturas que estavam divorciadas, para que a humanidade pudesse voltar a encontrar um caminho para crescimento. Eu acho que esse texto resume bem este pensamento, né? Muito bom. Olha, eu vou recorrer a Leon Denis, né, que é o foco do nosso estudo de hoje aqui. Ele encerra o texto dele, Materialismo e Positivismo, com um parágrafo grandioso. Ele diz assim: tempo chegará em que todos esses vocábulos, materialista, positivista, espiritualista, perderão, olha que bonito isso, gente, perderão sua razão de ser, porque o pensamento estará livre das peias e barreiras que lhe impõem escolas e sistemas. E aí a gente trava contato com a verdade, aquela verdade com V maiúsculo, que está dentro de nós, porque somos filhos de Deus, plenos de potencialidades. E a gente vai vicejar nesse ponto de reencontro. E as palavras, nesse aspecto, serão supérfluas, porque nós estaremos entrando em contato com a essência, com aquilo que é essencial, o entendimento da filiação divina e do porquê da nossa destinação na Terra, desse convite renovado a cada manhã para que possamos nos tornar pessoas melhores, acompanhando a evolução do planeta, acompanhando a lei do progresso, que é inexorável, fazendo parte de um todo e harmônicos com esse todo. Então, gente, eu deixo o meu beijo, o meu abraço, e até daqui a 15 dias juntos. Muito bem, gente, que bom. Pessoal, beijo grande, boa semana para todos nós, fiquem com Deus.